Oitavo ano, então vamos para a nossa segunda aula sobre as ideologias do século XIX. Na aula passada nós conhecemos o liberalismo, uma das ideologias que vai se fortalecer bastante no século XIX e que até hoje nós falamos dela, teve muitos desdobramentos, né, no decorrer da história. Hoje nós vamos conhecer uma segunda ideologia do século XIX, que também é muito falada nos dias de hoje, e talvez é uma das ideologias mais controversas, mais combatidas até hoje, até nos nossos dias, e também é aquela que sofre com maiores distorções do seu significado e daquilo que ela propunha. Então, para eliminar, inclusive, má interpretação ou distorções, eu peço que vocês prestem bastante atenção nesta aula. E vocês vão perceber que todas as ideologias que eu estou apresentando aqui, ela sempre terá os seus lados positivos e os seus lados negativos. Nenhuma delas se apresentará como a perfeita, como a melhor de todas, como a sublime que não há nenhum defeito, tá certo? No entanto, algumas sofrem mais do que as outras com relação às distorções sobre o que ela realmente propunha. Eu estou falando, então, do socialismo, que é, então, essa ideologia que hoje é quase uma heresia, quase que uma ofensa na boca de muita gente. Bem, para começar, o socialismo ele vai nascer nesse período do século XIX e ele era oposto ao liberalismo. Então ele vem para competir espaço com o liberalismo, porque ele era crítico ao capitalismo. Então vão surgir não só o socialismo, vão surgir outras ideologias que faziam críticas ao capitalismo, que viam no capitalismo alguns defeitos, algumas coisas que precisavam de ser modificado. Então, surgirá a proposta de outras organização social e econômica que não era só a capitalista. E nesse caso aqui, vão surgir propostas baseadas na divisão de riquezas, ou seja, propostas mais igualitárias. E o destaque vai ser, então, para o socialismo. E essa ideologia socialista ela vai ser defendida por dois grupos distintos. Então, aqui já vem um ponto importante para vocês entenderem. Não existia um modelo único de socialismo, existiam múltiplos modelos, vários modelos de socialismo, mas que pode ser dividido em basicamente dois grupos, os socialistas utópicos e os socialistas científicos, que também são chamados de marxistas, que é os que são mais falados até hoje, inclusive. Vamos conhecer então os dois, começando pelo socialismo utópico. Gente, o socialismo utópico, ele, inclusive, vai receber esse nome, a gente vai ver com mais detalhe depois, porque eles imaginavam uma sociedade igualitária, mas eles não apresentavam propostas de como chegar nessa sociedade. Então, eles imaginavam a sociedade igualitária, uma sociedade sem divisão de classes sociais, uma sociedade com divisão de riqueza, mas eles imaginavam a sociedade já pronta e não tinham a menor ideia de como que iam fazer para passar então essa sociedade do sistema capitalista liberal que já existia para este modelo de sociedade igualitária. Então eles não tinham essa proposta, eles não conseguiam apresentar soluções que pudessem ser colocadas em prática. Era tudo coisas que no papel até era interessante, mas não tinha um caminho, uma receita de como chegar lá, não tinha propostas que pudessem ser colocadas em práticas. Eram sempre coisas muito idealistas, mas que não tinha prática nenhuma. E os principais socialistas utópicos vão ser os franceses Saint-Simon e o Charles Fourier, e o inglês Robert Owen. E nós vamos conhecer algumas dessas ideias desses socialistas utópicos aqui. Bem, o Saint-Simon foi o primeiro a idealizar uma sociedade mais igualitária. Uma sociedade imaginada por ele seria governada por cientistas e empresários, porque ele entendia que os cientistas e os empresários eram as pessoas mais capacitadas para gerenciar uma sociedade. Não tendo nenhuma classe social ociosa, ou seja, não teria nenhuma classe social que não produzisse nada, como a nobreza do lado do antigo regime. A nobreza do antigo regime, vocês se lembram, não produzia absolutamente nada, ela só sugava as outras classes. Então, para ele, não existiria a possibilidade de uma sociedade parasitária, uma sociedade ociosa. A riqueza produzida seria distribuída entre os cidadãos e a injustiça social seria minimizada por um sistema que favoreceria as pessoas das classes mais baixas da sociedade capitalista. Então, aquelas pessoas mais pobres seriam mais beneficiadas.
O outro pensador, o Charles Fourier, entendia que uma sociedade mais igualitária passava pela organização da população em falancérios. O que eram esses falancérios? Eram comunidades pautadas pelo cooperativismo. As pessoas se juntavam em pequenos grupos e esses grupos, então, eles ajudavam, cooperavam a sua manutenção, a sua subsistência, fazendo a divisão de trabalho. Então, o que é necessário para uma sociedade? Então, é necessário alguns tipos de trabalho. Então, divide as pessoas para que executem esse tipo de trabalho e que favoreça toda essa comunidade. Assim, as pessoas realizavam as tarefas nas quais elas tinham mais habilidades e dividiriam os frutos desse trabalho comunitário. Então, na hora de formar um falancério, essas comunidades, eles veriam, então, qual era a habilidade que a pessoa tem. Eu tenho habilidade em trabalhos manuais, então ele vai fazer ferramentas, ele vai fazer utensílios que é necessário para aquela comunidade. O outro tem a habilidade para trabalhar no campo, então ele vai trabalhar no campo e assim por diante. Com isso, a ideia dele é que ia suprir todas as necessidades que existiam, então já seria, tudo ali seria produzido para subsistência, então não seria necessário dinheiro para comprar, uma vez que a pessoa já tem tudo que é necessário para a sua sobrevivência. Então não precisava ter salário, tá certo? Então a produção ela seria dividida de forma que ninguém passasse fome, ninguém tivesse falta do básico, então não precisava ter salário, uma vez que não precisava comprar nada, tá certo? E aí, o inglês Robert Owen, ele, dos outros pensadores, era o único que era operário. Ele, de fato, foi um operário e conseguiu ser dono de uma indústria têxtil na Inglaterra, que era o setor que mais forte da Inglaterra, a indústria têxtil. Então, de operário, ele conseguiu ser dono de indústria. E aí ele pensou o seguinte, que para uma sociedade igualitária existir, só seria possível com os fins dos abusos que o patrão colocava sobre os trabalhadores. Lembrando que naquela época a gente mal tinha leis trabalhistas, aquelas leis que protegem o trabalhador com relação à carga horária de trabalho, salário mínimo, proteção em caso de perda de emprego, acidente, todas essas coisas não existiam, né? Então, ele acreditava que para ter uma sociedade mais igualitária, tinha que começar com o patrão parando de explorar o trabalhador dessa maneira. E aí, para ele tentar dar o exemplo, então ele vai implantar algumas melhorias na sua própria fábrica. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar o salário dos trabalhadores, dos seus empregados, vai criar um sistema de assistência social para eles, que o Estado não tinha, vai proibir a contratação de menores de 10 anos, vai reduzir a jornada de trabalho para 10 horas e meia, portanto, se a redução do trabalho está para 10 horas e meia, significa que é muito mais do que isso. E essa experiência dele teve um resultado muito positivo na Inglaterra. Só que quando ele tentou expandir, ele vai levar essa ideia para os Estados Unidos. Lá no estado de Indiana, nos Estados Unidos, ele vai criar então uma comunidade chamada de Nova Harmonia, só que lá não vai ter o mesmo sucesso, não vai funcionar nos Estados Unidos, e aí ele volta para a Inglaterra. Só que essas ideias, mesmo a do Robert Owen, que deu algum sucesso na prática, elas davam em pequenos grupos, mas elas não tinham condições de fazer isso numa escala maior, num nível maior. E eles também não explicavam como estabelecer essas sociedades. E por não conseguir explicar, gente, eles vão ser dominados de utópicos. E além disso, eles pensavam numa sociedade que parecia uma sociedade perfeita, sem levar em consideração que tinha gente que não quer essa sociedade. Veja, quando você fala de dividir riqueza, quando você fala para o capitalista que é dono da empresa, para o burguês que é dono da empresa, que vive do lucro, ou seja, que consegue acumular riqueza, esse sujeito não está interessado em dividir riqueza. Dividir riqueza faz sentido para quem não tem, para quem está na classe trabalhadora, para quem é explorado. Agora, para quem tem a riqueza, isso não faz o menor sentido, certo? O mundo não vive de caridade. Por mais que as pessoas, enfim, pregam isso, na prática não acontece. Então eles vão ser chamados de socialistas utópicos por conta disso. Então essa designação de socialistas utópicos pode ser perfeitamente usada em relação a esses pensadores que eu acabei de citar, pois foram todos três reformadores sociais que conceberam fantásticos sistemas de organização da sociedade
sem a menor atenção aos aspectos políticos e aos interesses materiais envolvidos. Como eu acabei de dizer, eles pensaram nessa sociedade que parecia ser magnífica, sem ter ideia de que pessoas seriam contra ela, as pessoas não teriam interesses nela, pessoas queriam outros modelos que não esse. Para dar certo, teria que todo mundo querer a mesma coisa, e isso na humanidade é impossível, certo? Então eles jamais se apresentaram como representantes da classe operária ou de qualquer outra classe. Sua pretensão era defender os interesses da humanidade como um todo, impondo o império da razão e da justiça eterna. Só que isso é utópico, isso é algo inatingível, inalcançável. Para vocês entenderem bem o que é uma utopia, né, esse sistema, uma coisa utópica, é uma coisa que é inalcançável, uma coisa que por mais que você percorra atrás dela, vá atrás dela, ela nunca vai ser atingida. É a mesma coisa de você pegar o exemplo mais clássico para você entender uma utopia, é o seguinte: imagine que você entra no helicóptero, você sobe. Quando você está lá no alto, dentro desse helicóptero, você mira lá o horizonte. Aí você pensa o seguinte: eu vou voar até aquele horizonte. Só que quando você está chegando próximo, esse horizonte ele vai aparecendo novos horizontes, de forma que você nunca consegue chegar no seu destino final. Tá certo? Não vai ter ali, não vai pausar, não vai parar ali para você chegar, não tem um fim. Então aquilo ali sempre é renovado. Portanto, é algo que você nunca vai conseguir atingir. Isso é uma utopia. Tá certo? Bem, por isso que já que eles não tinham esse método, eles vão acabar ficando de lado. Até que surge um modelo novo de socialismo, que esse sim vai apresentar um modelo que era possível ser colocado em prática. E ele vai ser explicado através de método científico. Por isso que ele vai ser conhecido como socialismo científico. Então ele tem uma explicação científica, ele vai apresentar um método que pode ser aplicado. Então agora ele tem uma receita, um passo a passo de como chegar nessa sociedade. Tá certo? E ela vai ser pensada por dois alemães, o Karl Marx e o Friedrich Engels. O Marx é o mais conhecido, mas a obra foi pensada pelos dois, pelo Marx e Engels, e eles publicaram várias obras. Então, por exemplo, uma obra mais famosa do Marx é O Capital, que ele faz uma crítica ao capitalismo, mostrando que o capitalismo ele é autodestrutivo, que ele não vai conseguir se manter por resto da vida, uma vez que a gente explora produtos na natureza que não são renováveis. Então, uma hora vai acabar, e quando acabar, a sociedade pode entrar em colapso. Por exemplo, nós exploramos o tempo todo o petróleo para fazer combustível, mas o petróleo é um bem não renovável, uma hora vai acabar. Pode ser que leve séculos, pode ser que leve milênios, mas uma hora vai acabar. E quando acabar, poderá ter algum colapso. Eu estou falando do petróleo, mas pode usar isso para qualquer tipo de minério, para ferro, para cobre, para qualquer coisa que não é renovável. E aí, uma obra que vai chamar mais atenção vai ser o Manifesto do Partido Comunista, de 1848. E a publicação do Manifesto do Partido Comunista vai ser o marco do surgimento do socialismo científico. O que o Marx e Engels propunham, então? O fim da exploração do proletariado, acabar com a exploração da classe trabalhadora, daqueles que trabalham nas fábricas, sobretudo. E eles vão propor, a partir de um estudo que eles vão fazer, eles eram acadêmicos, tá certo? Eram universitários, e eles vão estudar as sociedades humanas no decorrer da história, sempre do ponto de vista econômico. E vão perceber o seguinte, que para compreender a sociedade atual, tinha que compreender as relações econômicas, e no caso da sociedade deles, do século XIX, tinha que compreender o capitalismo. Para entender aquela sociedade, era obrigatório entender o funcionamento do capitalismo. E também estudar a história. Então agora, gente, eles têm um material para estudar e para ter respostas. E a conclusão que o Marx e o Engels chegaram é o seguinte, isso na opinião deles, evidentemente, que todos os acontecimentos da história mais importantes foram motivados por fatores socioeconômicos. Então, o que faz a história se movimentar? São elementos socioeconômicos. Então, por exemplo, quando volta lá para a antiguidade, na pré-história, as pessoas viviam da caça e da coleta. O que fez as pessoas? E eram nômades, viviam mudando constantemente. Então, para sobreviver, eles mudavam para poder coletar e caçar. Só que chegou uma hora que eles resolveram se fixar. E por que eles resolveram se fixar? Porque eles aprenderam a praticar agricultura. E para praticar agricultura é necessário estar fixo num lugar só.
e é necessário estar próximo de terras férteis. Então a sociedade deixa de ser nômade, passa sedentária, por um interesse socioeconômico, por um interesse, lembrando que naquele momento, eu estou falando de comida, comida é a riqueza. Então é esse o interesse deles, é produção de alimento. Só que com o desenrolar dessa sociedade, vai ter a divisão daquelas pessoas então que vão ocupar a terra, e algumas serão donas de terra e outras não serão donas de terra. E aí, a partir desse momento, que os conflitos entre grupos começam a aparecer. Neste momento mais antigo, qual é o conflito? O conflito é daqueles que têm terra que exploram aqueles que não têm terra. Porque o que não tem terra precisa produzir em algum lugar. Então ele vai produzir aonde? Na terra de quem tem. Certo? De quem alguém que é dono. Então haverá esse conflito naquele que tem terra e aquele que não tem terra. Mais adiante essa sociedade vai se desenvolver e vai surgir então um modelo de escravidão. E aí nós teremos então uma disputa entre aqueles que são livres que exploram aqueles que são escravizados. Então sempre haverá uma disputa de uma classe que domina e uma classe que é dominada. Mais tarde nós vamos lá para a Idade Média, aí nós vamos para o feudalismo, por exemplo. Nós temos a nobreza que explora os camponeses. Então a nobreza dona de terra que explora os camponeses. E aí quando acaba o feudalismo, nasce a classe burguesa. E aí nós temos a nobreza que explora a classe burguesa através da cobrança dos impostos. E essa classe burguesa explora, por exemplo, os operários que trabalham nas suas fábricas, nas suas oficinas. Então sempre haverá um grupo que domina e os grupos que são dominados, tá certo? E aí, por que isso acontece segundo a explicação do Marx e Engels? Porque o que prevalece nas pessoas desde o princípio da humanidade é o desejo de acumular bens, é o desejo de acumular riqueza. E aí os seus interesses eles entram em conflito com outros grupos e aí sempre haverá choque entre grupos distintos. E aí eles acreditavam que na modernidade do século XIX para cá, que é o período que eles estão estudando com o capitalismo era a forma moderna de exploração. Se lá no passado era entre quem tem terra e quem não tem, entre quem é livre e quem é escravizado, quem é nobre, quem é camponês, quem é nobre, quem é burguês e quem é proletário. Agora, os burgueses, chegou um momento, e nós já estudamos isso, que os burgueses vão eliminar a nobreza. Então os burgueses vão fazer uma revolução, vão eliminar a nobreza. E aí o capitalismo vai prevalecer, tendo como ainda a disputa de uma classe dominante sobre uma classe dominada. E essa exploração é o que submete os trabalhadores ao longo da história. Então sempre haverá uma classe que trabalha e que é explorada. Lá no passado, quem que trabalhava? Era o dono da terra? Não, era aqueles que não tinham terra. Quem tinha terra explorava quem não tinha terra. Depois, na relação de escravidão, quem que trabalhava era o livre? Não, quem trabalhava era o escravizado, que era explorado pelo que era livre. Lá no feudalismo, quem trabalhava eram os servos, que era explorado pelos nobres que não trabalhavam. Mais adiante, com o nascimento da burguesia, a burguesia produz riqueza e o nobre só explora essa riqueza, ele não produz nada. Então, eles percebem que no decorrer da história, aquele que trabalha é aquele que é explorado e é aquele que não usufrui da riqueza. Então veja, há aquele que produz a riqueza e aquele que usufrui da riqueza, ou seja, que utiliza dessa riqueza. Quem trabalha não usa da riqueza e quem usa da riqueza não trabalha. Então há aí um choque de interesses nesta relação. E para o Marx, então, lá no século XIX, quem é a classe dominante, a classe que explora? A burguesia, que é dona da fábrica. E quem que é a classe dominada, aquela que é explorada? O operariado ou o proletariado. Tá certo? E aí ele vai explicar o seguinte, como que funciona essa exploração no mundo moderno? Essa exploração no mundo moderno, ela ficou um pouco mais disfarçada, ela é mais difícil de você perceber. E aí ele vai dar nome nessa exploração no que ele chamou de mais-valia. Mais-valia nada mais era daquele trabalho do operário que não é pago pelo patrão. Vamos raciocinar o seguinte, quando uma pessoa monta uma fábrica, vamos pegar um exemplo simples aqui de uma fábrica de sapato. Quando o dono da fábrica vai produzir aquele sapato, o que ele precisa? Ele precisa da máquina, ele precisa da matéria-prima para fazer o sapato e precisa da mão de obra para construir esse sapato.
certo? Então, quando ele vai estabelecer o preço do seu produto, o que ele vai ter que colocar ali? O desgaste da máquina, a manutenção e o desgaste da máquina, o quanto ele pagou na matéria-prima, o quanto que ele vai pagar para o trabalhador, aí ele vai chegar num valor. Aí ele joga um valor a mais que vai ser o lucro dele, porque aquilo ali foi o quanto que ele gastou para fazer o sapato. Só que nesse modelo novo, a produção ela é muito rápida. E aí ele vai tirar o valor do trabalhador no primeiro par de sapato. Só que os outros pares de sapato que aquele trabalhador vai fazer, ele já recebeu. Então, os outros pares de sapato, o trabalhador não está recebendo para produzir, porque ele já recebeu pelo primeiro. E aí que entra a mais-valia. Então, esse valor que o trabalhador faz o sapato e não recebe por ele, é a mais-valia, é onde o patrão obtém riqueza explorando o seu trabalhador. O que no senso comum as pessoas entendem, gente? Aquele que produz só ganha dinheiro no lucro do produto. Então ele pega lá, eu gastei 10 para fazer o par de sapato. Se eu vendo por 20, eu ganho 10 de lucro. Então é só aí que ele ganha? Na verdade, não. Pela teoria que o Marx Engels apresenta da mais-valia, ele tem esse lucro e mais aquilo que ele ganha em cima do trabalhador, tá certo? Na exploração do trabalhador. E aí o que eles vão propor então? Eles propuseram que os trabalhadores se unissem para realizar uma revolução. E a justificativa que eles vão dar é o seguinte: ora, por que lá no passado teve conflito? Porque chegou uma hora, quando que a história começou a se movimentar? Quando os trabalhadores livres se revoltaram contra quando os que não tinham terra se revoltaram contra os que tinham terra. Quando os escravizados se revoltaram contra aqueles que eram livres. Quando os camponeses se revoltaram contra a nobreza. Quando os burgueses fizeram a Revolução Burguesa, que eliminaram a nobreza. Então vejam bem, se no decorrer da história a classe dominada sempre eliminou a classe dominante e ocupou o lugar dela, por que não fazer isso agora com os trabalhadores? A única diferença aqui é que eles explicaram o seguinte: ora, até aqui esses movimentos da classe dominada lutar contra os dominadores ocorreu de maneira natural no decorrer da história. Só que uma vez que nós percebemos isso, nós podemos então acelerar esse processo. Fazer então com que a classe trabalhadora se una e faça uma revolução contra aqueles que dominam ela. E aí ele vai, nesse Partido Comunista, estabelecer essas ideias e vai destacar, uma frase que resumia bem a ideia, que era: trabalhadores de todos os países, univos. Porque se a classe trabalhadora se unir, eles vão ter sucesso nessa revolução. Só que essa revolução ele também tinha um método para ela. Ela teria que acontecer em 2 momentos. Primeiro, o chamado socialismo. E eu peço que vocês prestem bem atenção nesses detalhes aqui. O primeiro momento da revolução era chamado de socialismo, que era onde ia ocorrer a ditadura do proletariado, que nada mais era que os trabalhadores vão tomar o poder das mãos da classe dominante, ou seja, o trabalhador toma o poder da burguesia. Assim como no passado a burguesia tomou o poder dos nobres, agora os trabalhadores tomam o poder da burguesia. O que faz a burguesia ter poder? A riqueza. E essa riqueza ela obtém do quê? Da propriedade que ela tem, da propriedade privada, que é a fábrica e as máquinas. E aí, o que no socialismo vai fazer? Essa propriedade dos meios de produção, ou seja, essa propriedade das fábricas e das máquinas, elas vão passar para o controle dos trabalhadores. Então, as máquinas, não estou falando aqui de casa, não estou falando nada disso, estou falando das máquinas e das fábricas, o controle delas passa para a classe trabalhadora. Estava na mão da burguesia, passa para a classe trabalhadora. Aí, nesse primeiro momento, eles iam então fortalecer a economia, dividir as riquezas de forma mais igualitária, e aí chegaria num segundo momento que era chamado de comunismo. Aí presta bem atenção. Por que eu estou pedindo para vocês prestar atenção, gente? Porque até hoje tem muita gente que confunde, acha que socialismo e comunismo é a mesma coisa, e não é. Então, socialismo é a primeira, comunismo é a segunda. E o que o comunismo tem de diferente do socialismo? É que no comunismo
eles deveriam abolir completamente a propriedade privada. Então, se na primeira fase eles tiraram somente a propriedade dos meios de produção, ou seja, somente as fábricas e as máquinas passam para controle do Estado, mas a casa continua sob a casa, as terras, as fazendas, continua sob ação da própria pessoa de forma individual. Aqui a propriedade privada desaparece completamente, então tudo pertence ao Estado. A fábrica, a máquina, a fazenda, a casa, tudo pertence ao Estado. E além disso, o Estado desapareceria, certo? Então, na verdade, quando abolir a propriedade privada, significa que ninguém é dono de nada, nem o Estado, porque o Estado vai desaparecer, tá certo? E aí, o trabalho e a riqueza seriam divididos igualmente. E aí vem um ponto importante, gente, que é para desmistificar algumas coisas. Embora até hoje tenha países que se denominam comunistas, como por exemplo a China, como por exemplo Coreia do Norte, como por exemplo Cuba, etc., existe essa denominação de comunismo, em nenhum lugar do mundo chegaram na etapa do comunismo no sentido de abolir o Estado. Então, em todos esses lugares que tentaram aplicar o comunismo, eles pararam na primeira fase, que é a ditadura do proletariado. Por isso que muitos desses países são ditatoriais até hoje, porque eles nunca aboliram o Estado. Significa, portanto, que se nós considerarmos o que o Marx e o Engels propunham como comunismo, em nenhum lugar do mundo esse comunismo aconteceu. Por quê? Porque em nenhum lugar do mundo o Estado foi abolido. E isso era uma ideia muito parecida com aquela sociedade que era proposta pelos socialistas utópicos. Então, o que a gente pode concluir? Que esse comunismo, onde eles queriam abolir o Estado, não passa de uma ideia utópica, porque é impossível abolir o Estado. Outras ideologias vão aparecer, como nós vamos ver na próxima aula, que é os anarquistas, que também vão pensar na abolição do Estado. E agora, mais recentemente, surgiu uma nova ideologia, que é bem novinha, inclusive, que eles chamam de anarcocapitalismo, que também prega uma ausência do Estado. Então, gente, a história mostra, e as evidências mostram que não é possível abolir o Estado. Todas as vezes que se tentou fazer isso, ou alguém tentou propor isso, não chegou nesse estágio de abolir o Estado. Portanto, não passa de ideias que, pelo menos até agora, são utópicas, coisas que não vão ser atingidas, tá certo? Então, lembrando, socialismo é a primeira parte da revolução, comunismo é a segunda parte da revolução. Todos os países que tentaram aplicar isso aqui chegaram apenas na primeira etapa e também foram de maneira diferente. O socialismo que se tentou na Rússia foi diferente da China, que foi diferente do de Cuba, que foi diferente da Coreia do Norte. Claro, tinha alguns elementos em comum, mas foram diferentes em cada lugar, por isso que os desfechos também foi diferente em cada lugar. Tá certo? Então é uma matéria um pouco extensa, um pouco complexa. Se tiver dúvida, veja de novo, pergunta, porque essa matéria ela é importantíssima para o ano que vem, quando nós vamos estudar os países que tentaram colocar essas ideologias em prática, tanto o liberalismo quanto o socialismo, e as que nós estudaremos nas próximas aulas.